Princípios bíblicos para a salvação encontrados no livro de Romanos. Toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos leva a entender a obra redentora de Jesus, mas em Romanos temos um resumo do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É um simples mas poderoso método para explicar por que nós precisamos da salvação. E como Deus providenciou a salvação. Como nós podemos receber a salvação? E quais os resultados da salvação? O primeiro versículo lá em Romanos para a salvação é Romanos capítulo 3 verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós todos pecamos. Nós todos fizemos coisas que são desagradáveis a Deus. Não há ninguém que seja inocente. Romanos capítulo 3 versos 10 a 18 nos dá uma imagem detalhada de como é o pecado nas nossas vidas. O segundo versículo de Romanos para a salvação é Romanos capítulo 6 versículo 23. Nos ensina sobre as consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A punição que nós merecemos pelos nossos pecados é a morte, não apenas morte física, mas morte eterna. O terceiro versículo de Romanos para a salvação retoma onde Romanos capítulo 6 versos 23 parou, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 5 versículo 8 declara: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo morreu por nós. A morte de Jesus pagou o preço dos nossos pecados. A ressurreição de Jesus prova que Deus aceitou a morte de Jesus como pagamento pelos nossos pecados. A quarta passagem de Romanos para compreendermos a salvação é Romanos capítulo 10 versículo 9. Se, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por causa da morte de Jesus em nosso favor, tudo o que nós temos a fazer é acreditar no seu sacrifício e seu amor, acreditando na sua morte como pagamento pelos nossos pecados, e nós seremos salvos. Romanos 10, versos 13 diz mais uma vez: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus morreu para pagar a pena pelos nossos pecados e nos resgatar da morte eterna. A salvação, o perdão dos pecados, está disponível para qualquer um que confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Outro versículo de Romanos para aprendermos sobre a salvação é Romanos 5 versículo 1 tem esta maravilhosa mensagem: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós podemos ter uma relação de paz com Deus. Romanos 8, versículo 1 nos ensina: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por causa da morte de Jesus em nosso lugar, nós nunca seremos condenados pelos nossos pecados. Finalmente, nós temos esta preciosa promessa de Deus de Romanos 8.do versos 38 a 39. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você gostaria de seguir esses princípios de Romanos, para a sua salvação? Se sim, confie em Cristo. E a partir de agora peça a Deus que lhe capacite pelo Espírito Santo a aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Para ver mais vídeos como esse, siga o canal A Bíblia Ilustrada e compartilhe.